Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos madrugadores do Brasil e do mundo. Estamos aqui em um podcast o mais esperado de todos os tempos com Cláudio Farenzena. Exatamente. E com o Nelson Tonon aqui, hoje nós vamos falar sobre as cartas para o jovem advogado. Hoje, dia 18, sexta-feira, esse podcast vai ao ar hoje mesmo, 17 horas. Estamos aqui, são 13h53, demonstrando o nosso compromisso aqui no canal da Comunidade Ambiental de ter podcast toda sexta-feira, a cada 15 dias. E às quartas-feiras nós temos lives a cada 15 dias, então intercalado. Uma quarta-feira tem live, na outra tem os podcasts. E também agora, Nelson, temos aí os estudos de caso. Sucesso, hein? Sucesso, estudos de caso também, que você pode acompanhar. São 2 estudos de caso por semana aqui na Comunidade Ambiental. E já aproveita aí, se inscreve no nosso canal. Nelson, começando aqui o nosso podcast de hoje, cartas ao jovem advogado, como começar na advocacia, o que fazer, como atuar, oportunidades. Nelson, como o advogado não, né, porque ele tá na faculdade ainda, como que se inicia a carreira? Você, Nelson Tonon, como que você começou a sua carreira? Você na faculdade já tinha essa intenção? Vamos lá. O título ali, Cartas ao Jovem Advogado, é uma homenagem, né, para o livro célebre do Francisco Musnich, que até eu li na faculdade, um livro bastante famoso aí, então a gente também tá homenageando aí no nosso título, né? Dessas Boa. cartas ao jovem advogado, à jovem advogada. Assim, claro que nem todo mundo já vai ter. Às vezes nem a primeira profissão que você vai ter vai ser que você vai seguir toda a vida, né? Mas o quanto você conseguir direcionar, às vezes já identificar a vocação, algo que você gosta de fazer, é interessante. Eu entrei na faculdade, primeiro eu gostava muito de ver os advogados de processos de grande magnitude, assim, dando entrevista no Super Pop e tudo mais. Eu achava o Quércio Quaresma, achava aquilo legal. Aí depois eu fui para a faculdade, fui vendo, enfim, e, e fui mais aprimorando, né? Identifiquei que eu queria trabalhar na iniciativa privada, mesmo advogar, e não fazer concursos. Aí dentro disso eu estava mais ou menos ali no segundo ano da faculdade, eu tinha duas áreas em mente. Uma que seria eu trabalhar com direito desportivo, por gostar bastante de esporte, futebol em geral, ou direito ambiental, por gostar também, por já ter tido algum contato por meu pai ser produtor rural, né, criador de búfalos, e fiquei refletindo um pouco sobre essas duas áreas. E aí eu tive uma opção em tendo pragmática, assim, morava em Florianópolis, pelo que eu dei uma pesquisada no mercado de direito desportivo e para o mercado de ambiental, eu entendi ser mais promissor para o local que eu estava, né, na época. E aí tomei a decisão e depois comecei a basear todos os meus atos futuros com base nisso. Pesquisei escritórios que tinham vaga, na verdade nem que tinham vaga, que tinham autuação para direito ambiental. Daí eu mandei e-mail nos 30 escritórios e tal, daí só um respondeu, mas nem teve. Mas depois aí tive a oportunidade e consegui e assim seguir, assim. É claro que é só um exemplo, né? Mas é interessante de você, para quem já está na faculdade hoje, às vezes que já sente uma possibilidade, né? Claro que é período de experimentar também, você não pode se cobrar muito, de achar que tá, às vezes fez um negócio e não gostou porque perdeu tempo, nunca, né? Se você está construindo alguma coisa, por mais que você chegue à conclusão que não é isso, isso te capacitou, te transformou, te contribuiu para você de alguma forma, né? Eu também quero responder a minha própria pergunta, Nelson. Eu tive o primeiro contato com o direito ambiental na faculdade. Eu sou filho de agricultores, meus pais moram na roça até hoje. Então eu tive esse primeiro contato. Eu nunca pensei, vou seguir o direito agrário, o direito do agronegócio ou o direito ambiental. Mas eu tive o primeiro contato, é matéria optativa que se chama? Uhum. Fiz uma matéria optativa, eu tinha que escolher, se eu não me engano, 2 ou 3, escolhi uma delas foi o direito ambiental. Era uma matéria online, mas eu tive algum acesso e eu olhei para aquele direito ambiental e disse: "É uma boa área". Por quê? E aqui já entra uma dica bem importante, da metade da faculdade em diante, eu já sabia, Nelson, que eu precisava de um nicho para atuar, que eu não poderia ser um advogado generalista. Obviamente, ninguém começa como um advogado, atuando apenas em uma área específica, mas, com o tempo eu fui trabalhando, então eu advogo hoje aí há um pouco mais de 7 anos,
E com o tempo eu fui me especializando cada vez mais, estudando, lendo muito sobre direito ambiental, até que chegou um dia que eu disse: olha, chega, a partir de hoje, só direito ambiental. Eu tinha alguns clientes que não eram da área ambiental, acabei renunciando à procuração, conversei com eles, disse, olha, vou passar esse processo para outro colega advogado aqui, um da área, cada um na sua área. A gente já vai falar também sobre essa questão de parcerias. Então, eu tinha já alguns parceiros, por exemplo, tinha o doutor Pedro, que era meu parceiro ali da área previdenciária, tinha um da área do imobiliário, da área de família. Então, já fui passando esses processos para cada colega advogado ali, porque eu queria me dedicar exclusivamente ao direito ambiental. Então, eu saí da faculdade já, eu vou ser advogado ambiental. Só que eu não conseguia, no começo, ter clientes suficientes para atuar só com direito ambiental, mas eu fui trabalhando desde o meu primeiro dia como advogado para hoje conseguir atuar e, o mais importante, Nelson, sobreviver apenas da advocacia ambiental, coisa que a gente sabe aí, nós que atuamos com exclusividade nessa área, sabemos que são poucos os colegas no Brasil que conseguem atuar com exclusividade. E é uma área, seguindo aqui na pauta, né, que tem crescido bastante, assim. Até a gente sempre fala, né, da tríplice responsabilização, então, para você ter uma advocacia full dentro completa dentro do direito ambiental, você precisa entender de processo penal, né, de processo civil, direito administrativo, processo administrativo, enfim, isso a gente sempre fala, né, você precisa ter uma noção macro é, das esferas de responsabilização, né, porque você vai atuar em procedimentos nas três esferas, no contencioso. E ainda no consultivo, entender o nicho de mercado que você está atuando, né? Para orientar se é mais agronegócio, se é infraestrutura, construção civil, né? O que for, conhecer as nuances também e até detalhes práticos mesmo do negócio para conseguir comunicar bem com o cliente, com interlocutores nos órgãos ambientais, enfim. Mas é uma área que tem crescido, inclusive em termos de direito administrativo sancionador, eu tenho sentido que tem aumentado a demanda, seja em número de processos. Esse ano um pouco prejudicado, falei isso porque a gente teve episódio de greve do IBAMA, ICMBio, enfim, mas eu sinto até que o direito administrativo sancionador tem crescido a sua importância dentro do ambiental. Falo isso como exemplo, por exemplo, nas alterações que nós tivemos há algumas semanas atrás, já reflexo de política pública, né? Até porque não é tão difícil de alterar, que não precisa de lei, já que é via decretos. Esse modelo foi entendido como constitucional, que foi por conta das queimadas. Então já teve uma alteração bastante significativa, tanto criando infrações novas, com mudanças também de procedimento, ele mudou algumas questões em relação ao embargo, enfim, até organizando mais o decreto 6514 em termos de sanções e medidas cautelares. Então, é algo que é crescente, assim, a demanda. Que é Eu estou crescente. usando como exemplo o direito administrativo sancionador, são novas sanções, consequentemente, possivelmente mais processos administrativos e, por consequência também, né, mais demanda de atuação aí para advogados e advogadas. Inclusive, na semana passada eu fiz um levantamento sobre o número de autos de infração que foram lavrados pelo IBAMA. IBAMA, que entrou em greve aí, foi em janeiro desse ano. E aí eu fiz esse levantamento de janeiro até setembro, tinham sido lavrados esse ano em torno de 7 mil autos de infração. Ou, não, quase 6 mil autos de infração, de janeiro até outubro. No mesmo período de 2023, foram lavrados 11 mil autos de infração. Então, nós tivemos aí uma queda bastante significativa. E isso até os usuários do ADV Labs nos perguntam bastante, porque lá no ADV Labs nós temos uma ferramenta de prospecção. Então, nós sabemos, o IBAMA lavra um auto de infração hoje, muitos autos de infração são lavrados remotamente. E lá no ADV Labs nós sabemos da lavratura desse auto de infração antes mesmo, muitas vezes, do próprio autuado ou do seu advogado. Então, esses usuários perguntam: olha, não teve auto de infração, tem poucos autos de infração aqui. Exatamente, porque o IBAMA está em greve, então acabou tendo poucos autos de infração lavrados nesse período aí. E o Nelson falava aqui da tríplice responsabilidade. Nelson, essa é uma dúvida muito grande dos jovens advogados e também do próprio cliente. O próprio cliente chega muitas vezes
doutor, eu paguei a multa, eu fui lá no promotor e eu paguei a multa. E agora chegou aqui uma execução fiscal, doutor, mas eu paguei. Explica, Nelson, o que que é essa tríplice responsabilidade, falando da complexidade do direito ambiental para o jovem advogado. Isso, entender a tríplice responsabilidade já é um bom caminho, né? Claro que você precisa entender direito material também. Se você mora no estado de São Paulo, por exemplo, precisa entender a lei da Mata Atlântica e precisa entender a lei estadual do Cerrado. Em Santa Catarina, inteira a lei da Mata Atlântica, precisa entender a lei da Mata Atlântica. É, Mato Grosso do Sul, entender também de bioma Pantanal, enfim. Mas, até para dar uma linha geral, né? Você tem a responsabilidade civil, administrativa e penal. A civil é a responsabilidade objetiva, a administrativa, sancionadora e penal são a responsabilidade subjetiva, ou seja, para você ser condenado por um crime ou por uma infração administrativa ambiental, precisa ter praticado uma conduta que está lá prevista na legislação, por exemplo, intervir em APP, né, sem possibilidade legal, em área de preservação permanente. Então está lá, é o artigo 38 da Lei 9.605 de 1998, Lei dos Crimes Ambientais, e tem um artigo lá também no decreto 6514. Se você praticou isso, tem que ser comprovado que você fez isso ou intencionalmente ou com culpa, né? Negligência, imprudência ou imperícia. Já na responsabilidade civil não precisa desse requisito, a responsabilidade é objetiva, né? Tendo causado, tendo nexo de causalidade e o dano, né? Você vai ser responsabilizado. E apesar de haver conexão entre essas esferas, elas, em alguns casos, que nem vou precisar aprofundar aqui, são distintas, né? Então, por exemplo, se você recebeu a multa administrativa e você pagou, não quer dizer que você não possa responder civilmente por isso, por uma responsabilidade civil ambiental, responder uma ação civil pública. É a mesma coisa se você fez um acordo com o Ministério Público num crime ambiental, um justiça penal negociado, encerrou lá a parte criminal, não quer dizer que não vai seguir o processo administrativo com multa, outra medida administrativa de embargo, apreensão, enfim. Então, é difícil a gente dar o panorama geral, assim, de forma mais aprofundada numa conversa assim mais rápida do podcast, mas precisa ter atenção em relação a isso, né? Existem essas três esferas e não necessariamente corre independente. Então, procure ver. Se chegou assim, ó, tô com um problema ambiental aqui. Entenda primeiro o que que é. É via responsabilidade civil, é via responsabilidade administrativa sancionadora ou criminal. E aí veja, por exemplo, administrativa sancionadora, pesquisa lá no CPF da pessoa, o CNPJ da empresa, se não tem ação, se às vezes já não está ocorrendo um inquérito que você nem tem conhecimento, sabe? Faz essa diligência dentro do que dá, né? A gente sabe que às vezes, se for órgão especialmente municipal, estadual, alguns lugares ainda não é tudo ainda sistematizado, mas o que você puder utilizar de ferramenta e tecnologia que tiver ao seu dispor, utilize, né? Às vezes você, como já aconteceu, o cliente veio com um problema, na verdade ele já tinha outro e não sabia. E aí a gente dá aquela informação para o cliente, não é uma informação boa de saber, mas na verdade, pelo fato de já existir, é quanto antes saber melhor, né? Que aí você já pode trabalhar em como resolver aquela situação. Ação civil, num processo judicial, muitas vezes vem a liminar e inaudita altera pars, né? De você já, antes de ser citado, já vem a liminar. Se você descobre a ação civil pública antes, você pode fazer uma manifestação lá e aí mudar o destino do jogo, né? É muito pior você receber uma ação já com uma liminar, às vezes até com disponibilidade de bens, aí você tem que agravar, correr atrás, explicar a situação, aí já em agravo não dá... tem que ter a prova pré-constituída, né? É difícil. Então, quanto antes você conseguir antecipar, melhor. Eu vou além, Nelson. Quando você, jovem advogado, recebe um cliente com um auto de infração, você já pode fazer essa pesquisa, como o Nelson falou, nos sistemas para saber se ele tem um processo judicial. Então, se o auto de infração foi lavrado lá ou ele está com algum problema em determinada cidade, você vai procurar nos sistemas daquele estado, não vai sair procurando o cliente do Rio Grande do Sul, você vai procurar lá no estado do Recife, se ele tem... Não, você vai procurar lá. E o que acontece, o que é muito legal disso para o jovem advogado, para quem está começando, é que já pode oferecer, ao invés de um serviço, como o Nelson falou, o cliente chega com um problema, e aí você já descobre outro. Então, você já tem dois serviços para oferecer para aquele cliente. Até porque, Nelson, a gente fala muito isso aqui no escritório, aqui no canal da Comunidade Ambiental também, embora as esferas administrativa, civil e penal sejam independentes, elas se comunicam. Tanto é que o órgão ambiental, ao lavrar o auto de infração, encaminha a cópia do processo para o Ministério Público.
Na Instrução Normativa 19 de agosto de junho de 2023 do IBAMA, há expressa previsão para encaminhamento dos autos ao Ministério Público. Se entender que houve um crime, vai propor ação penal também. Se entender que houve um dano ambiental, vai propor uma ação civil pública para reparação. Então, é muito importante fazer essa pesquisa. E na hora de fazer uma defesa, seja na esfera administrativa, penal, ou civil, saber que elas podem se comunicar e fazer uma defesa, então, uniforme. Eu já vi muitos casos, Nelson, onde o, o autuado na esfera administrativa reconheceu a infração, disse, olha, realmente eu desmatei, mas é porque eu precisava, né, aumentar a minha área de produção. Aí isso gerou um crime ambiental também, e o juiz, na hora da sentença, ele falou o seguinte, olha, embora o réu tenha negado a prática durante o seu interrogatório, vale lembrar que na esfera administrativa ele confessou, ele assumiu a responsabilidade. E aí também entra a questão dos acordos. Então, essa complexidade, ela do direito ambiental, eu acho que o jovem advogado não vai encontrar em área nenhuma do direito. Não vai. E outra questão também, Nelson, eu quero que você fale também da outra parte da complexidade, você falou da tríplice responsabilidade, a complexidade em relação à aplicação do direito ambiental no dia a dia. Nós temos aí inversão do ônus da prova, o que mais nós temos aí de Princípio da proibição do princípio, retrocesso, exatamente. precaução, prevenção. Então, responsabilidade objetiva na esfera civil, são complexidades que muitas vezes até nos desanimam a trabalhar com direito ambiental. Fala pra gente um pouco dessas complexidades aí que a gente enfrenta no dia a dia aqui no escritório e que o nosso jovem advogado aqui nesse podcast, As Cartas à Jovem Advocacia, precisa saber para atuar com direito ambiental. O direito ambiental tem uma legislação bastante esparsa, né? E muita legislação, né? Código de Processo Penal na parte penal, Código de Processo Civil na parte civil, Lei do Processo Administrativo Federal na parte administrativa, daí as leis, Lei do Unidade de Conservação, Mata Atlântica, enfim. E por conta dessa legislação ser esparsa, também tem muita complementação via jurisprudência, né? E a gente tem que pensar que o direito ambiental, por ser bastante novo, e de que anos atrás tinha pouca consciência até da necessidade de preservação ambiental, né, da ideia dos recursos serem infinitos, enfim, você teve todo um movimento político, e com razão, na época até de um ativismo mesmo, né, de se partir do que se não tinha nada para se ter, sim, né, um mecanismo de proteção, inclusive a nível de vincular esses estados num esquema de direito internacional, terem metas, enfim. Só que esse ativismo veio e ele continua nessa tônica, mas já numa realidade diferente de antes, né? Hoje a gente tem, sim, no Brasil, uma legislação reconhecida como das mais severas e completas, né? Em termos de direito ambiental, até pela riqueza natural que a gente tem. Mas, assim, como advogado ambiental, às vezes a gente vê umas decisões nesse ativismo que já foge um pouco da realidade até do que precisaria para resolver aquele caso concreto. Né? A gente está falando de direito ambiental, né? Está falando, além do meio ambiente, de legislação. E às vezes são casos que, pelo menos, alguns casos, pelo menos, me parecem que tem resolução na legislação, tem lei para isso, e aí chega lá, não aplica a lei, aplica um princípio, sabe? Num ativismo mesmo, numa tomada de protagonismo que não necessitaria. O princípio da precaução, por exemplo. Ele tem a razão de existir, né, com certeza, mas ele foi concebido, pensado para situações de incerteza científica. Eu estou desenvolvendo aqui uma nova tecnologia, mas não sei ainda os danos que podem causar isso, risco à saúde, enfim, não. Então, com base no princípio da precaução, é melhor a gente só avançar se tiver uma certeza. É para isso que ele foi concebido. Só que às vezes você vê, por exemplo, uma ação civil pública discutindo competência, se IBAMA ou se estadual, de um terminal portuário, por exemplo. E aí vem uma liminar mandando suspender tudo com base no princípio da precaução. E não há incerteza científica quanto aos impactos de um terminal portuário, né? Ele pode ocorrer em APP, você pode ter algum tipo de discussão sim de competência, mas não vejo que seria o princípio da precaução para resolver isso. Né? Não é caso de incerteza científica, pelo contrário, é uma atividade conhecida, enfim.
E aí, por conta da aplicação, né, desse, ou o princípio da proibição do retrocesso, às vezes você tem toda a legislação, né, constrói isso, né, com horas de estudo e jurisprudência, e vem uma decisão em sentido contrário e que nem enfrenta de cara os seus argumentos. Ela vai, porque é princípio da precaução, prevenção e proibição do retrocesso, e dentro da hermenêutica, eles até às vezes dão a possibilidade de quem está decidindo decidir o que quer, e não o que está na lei. Né? Essa é a minha ressalva e que tem que ser considerada, né? A realidade nunca pode ser ignorada. Então, para você, advogado, advogada, né, já pensando, tome cuidado antes de judicializar. Se você conseguir uma solução, às vezes, extrajudicial, né, é melhor. Pesquise bem como que funciona a jurisprudência naquele local, inclusive o entendimento do juiz da juíza em primeiro grau, porque no contencioso, né, em direito ambiental, tem muitas dessas situações. Exatamente. E como que se prepara, Nelson? Habilidades. Habilidades e o que mais colocamos nessa pauta aqui? Tem que, claro, tem que Se o estudar. meu celular ligar, eu vou descobrir. Olha, acho que acabou a bateria do meu celular. Acabou. 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 Tem que. Não, mas deixa comigo. Tem que estudar. E assim, o que você conseguir fazer de networking, né? De somar contato ajuda. Né? Claro que você não vai ter. Você nunca vai estar totalmente pronto para todo tipo de demanda de bate-pronto, né? Isso é um pouco. Isso é humanamente impossível. Né? Claro, o que você conseguir se estudar, se atualizar, faça. Né? Seja você fazer pós-graduação, fazer curso, participar de eventos, né? Conversar, ter network com as pessoas que já atuam na área, você ainda na faculdade quer trabalhar com direito ambiental, procure um escritório que faça isso, ou procure trabalhar no órgão público, no Ministério Público, numa promotoria ambiental. Mas, assim, a parte de contatos é muito importante, né? Às vezes, inclusive de fazer parceria, isso não, a dica não só para quem trabalha com direito ambiental, mas, você acabou de se formar, chegou um cliente, você está na dúvida se pega ou não. Às vezes, é melhor você pegar junto com alguém, por mais que você divida os honorários, todo mundo ganha. Você pega alguém já com experiência naquela área, aprende junto com ela fazendo aquele. Às vezes depois você nem precisa mais, pode fazer sozinho, né? Porque às vezes crescer o olho, não digo crescer o olho, mas dar um peitaço que não precisa, não vale a pena. Você pode acabar se frustrando, subestimar o trabalho, e depois aí o cliente pode não ficar satisfeito com o seu serviço e repassar essa informação, e aí você já começou mal, né? Às vezes por conta de 5, 10, 15, 20 mil reais, você toma uma decisão assim que vai te prejudicar. Né? Se você dividisse esse honorário, chamasse alguém para compor, né, que tenha experiência naquilo. É interessante isso em outras áreas também tem, mas no direito bastante, assim, principalmente para a gente que é nichado, a possibilidade de a gente compor equipes de trabalho, né? Como a gente faz às vezes, precisa fazer um serviço mais complexo para um cliente do agro, por exemplo, precisa compor trabalhista, empresarial e tributário. A gente monta a equipe e faz o serviço, né? Isso pode ser, essa ideia tem que ser levada em mente desde o início, assim. Então, é procurar capacitação conversando, né, com pessoas, esse networking, e capacitação mesmo de cursos, enfim, né, participar de eventos como o Direito Ambiental Experience, por exemplo, que já tem data para 2025, e ficar atento às oportunidades e às vezes dividir o pão ali para todo mundo ganhar. Exatamente. As habilidades são muito importantes. Nós aqui mesmo no escritório, embora sejamos focados exclusivamente no direito ambiental, nós temos setores aqui dentro do escritório e cada um é responsável por determinada matéria. Então, nós temos lá o setor responsável por regulação de animais silvestres, que é especializado. Nós temos o setor de levantamento de embargo, de autos de infração de desmatamento, autos de infração de pesca. São matérias diferentes, então veja, até mesmo nós aqui no escritório somos organizados dessa forma para cada um cuidar da sua matéria e assim nós temos. Por quê? Um especialista, ele tem muito mais chances de êxito do que um generalista. E quanto mais nichado maior são essas chances de êxito. Então, nós tomamos esse cuidado de dividir as funções, os trabalhos aqui dentro do escritório de acordo com a matéria. Cada um tem a sua matéria específica. Mas tinha uma coisa que eu ia falar, Nelson, e eu esqueci. Prospecção Mas, de clientes, internet. na prospecção de cliente a gente já vai chegar lá. Mas é essa questão mesmo de estar preparado. Ah, lembrei. Quando eu comecei a advogar, veja, eu queria começar a advogar eu queria ser advogado ambiental um dia.
mas eu sabia que eu não conseguiria sobreviver da advocacia ambiental no início. Então eu fui pegando meus primeiros clientes, e essa questão que o Nelson falou de com muita sede ao pote, também é importante quando a gente está começando. Porque se eu estou começando em uma matéria nova, eu não posso, eu recebi um cliente, o auto de infração é R$ 5.000. Quanto que eu vou cobrar? Ah, vou cobrar 20, R$ 30.000. Cara, você está começando. Se você cobrar, de repente, 20, R$ 30.000 por uma auto de infração de R$ 5.000, embora tenha lá sim o seu valor, de repente o cliente vai achar caro, né? Você não vai ter a autoridade toda que você tem com direito ambiental. Nós temos aí escritórios com livro publicado em direito ambiental que cobram 50 mil para uma auto de infração de R$ 5.000. Mas o dono desse escritório, o autor, ele tem uma autoridade toda a ser demonstrada e aí entra os gatilhos da venda, do fechamento de contrato, que isso a gente não fala aqui na comunidade ambiental, porque nosso objetivo aqui é direito ambiental e não venda. Isso aí é um passo que todo profissional, seja da área jurídica ou qualquer outra, tem que saber dominar o fechamento de contrato. Então, tem que saber cobrar no início, porque eu lembro, Nelson, quando eu comecei, eu queria meus primeiros clientes. Então, eu fazia um valorzinho mais baixo para que o cliente realmente fechasse comigo e eu pudesse aprender. Sim, eu tive clientes que eu paguei para trabalhar de fato. Tive clientes que saíram caro, mas o que eu aprendi com esses clientes, faculdade nenhuma me daria. Então, eu tive que trabalhar muito, estudar muito, saber como resolver. Quando, inclusive, Nelson, o site advambiental.com.br, que é o site do escritório, onde tem mais de 1.000 conteúdos de direito ambiental, gratuitamente, antes desse site não existia praticamente nada com material como existe hoje. Hoje nós temos materiais específicos dentro do direito ambiental, do ADV ambiental. Nós temos artigos muito práticos que ensinam como fazer. A gente recebe feedback todo dia. Todo dia. Ontem mesmo até conversava com o nosso marketing para a gente começar a separar esses feedbacks que nós recebemos, porque é todo santo dia 1, 2, 3, 5 feedbacks agradecendo o material, ou até mais, agradecendo o material, falando que o material ajudou muito. O próprio ADV Labs, que tem quase 1.000 modelos de petição prontas, petições que nós elaboramos aqui no escritório para nossos casos concretos, removemos os dados sensíveis e colocamos dentro da ADV Labs para que os usuários possam fazer download e utilizar em seus casos concretos. Ontem mesmo, atendi um advogado, que é usuário do ADV Labs, e ele me relatou que ele já conseguiu, com as peças do ADV Labs, 3 peças que ele utilizou, as 3 ele conseguiu sucesso. Doutor, esqueci o nome dele, você não mandava um abraço para ele. Então, o ADV Labs está lá, tem muito material, o ADV Ambiental tem muito material que é gratuito. Mas o que eu queria falar é isso, Nelson. Quando a gente está começando, talvez seja interessante, talvez não estou falando que tem que ser assim, cada um faz o que quer do seu serviço e cobra da forma que quiser, mas eu comecei assim, cobrando pouco para conseguir meus primeiros clientes, porque eu queria aprender com aqueles clientes. Você só aprende na prática, né? Você vai aprender como resolver um problema atuando com aquilo lá na prática. Então, é por isso que a gente busca os especialistas, porque a tendência é que o especialista ele já tenha atuado com muitos problemas, muitos casos semelhantes ao seu. Nós aqui no escritório, eu acho que são poucos os clientes que nós recebemos por mês, sempre existirão, mas são poucos os clientes que nós recebemos por mês que não atuamos em casos semelhantes ou em problemas semelhantes com os quais com aquele que ele está enfrentando. Então, é muito comum aqui o cliente chega, olha, estou com autoinfração de queimada. Já atuamos. Desmatamento, meu Deus. Estou com embargo. É o nosso principal nicho de atuação hoje é o levantamento de embargos de propriedades rurais. Então, para cada cliente a gente já atuou em quantas situações, Nelson? Então, essa questão de começar na advocacia, começar de baixo, e aí entra uma questão que nós sempre falamos aqui no escritório. Temos uma estagiária queridíssima, ela, quando começou com a gente aqui, ela começou a faculdade e junto com a faculdade começou o estágio no escritório. E ela já queria
atuar como advogada. Ela já queria estar lá na frente, formada, atuando. A gente teve que dar uma segurada nas rédeas dela, e aí hoje ela entendeu que ela tem que dar um passinho de cada vez, mas é porque a gente aqui, como mentor dela, foi orientando, e hoje ela está bem centrada, faz um trabalho fantástico, e não tenho dúvidas que será uma grande advogada, mas ela terá, ela vai seguir alguns passinhos até chegar lá. A gente não está no primeiro degrau e pula para o topo. A montanha não tem disso, né? Então você tem que ir subindo a montanha ali aos passos até chegar no topo, e é assim que funciona, e é assim que todos os grandes ídolos aí de todo mundo, desde jogador de futebol até. Nenhum jogador de futebol já começou na seleção brasileira, não é, Nelson? Então a gente tem que começar realmente de baixo, e você, como jovem advogado, tem que entender isso. E o mais importante é estudar muito, trabalho duro, conhecer jurisprudência, conhecer a doutrina, né? A doutrina ela é importante, mas hoje, e aí voltando àquela questão da complexidade do direito ambiental, o que nós vemos muito na prática são entendimentos jurisprudenciais desconsiderando o que a própria doutrina fala. E pior, não só a própria doutrina, mas a própria lei. Então, né, isso a gente vê aí o judiciário fazendo algumas catingas jurídicas, como gosta de dizer o Giovanni, em todas as áreas do direito, e no direito ambiental é cada vez pior. Uma consideração até sobre doutrina, daí quando eu estagiário ainda, eu tinha algumas lá que eu tinha comprado na faculdade de Direito Ambiental, e daí era a minha primeira fonte de consulta. Ah, tinha um problema lá na doutrina, não, beleza, doutrina falou, tá falado. E uma hora você vai descobrir que não é bem assim. Às vezes vai ter dois doutrinadores super renomados, e um vai estar falando num ponto e outro em outro. E às vezes a jurisprudência vai por um, ou vai por outro, ou até no meio termo. Então, você precisa estudar, precisa com certeza estudar doutrina, até para saber como está sendo o entendimento, mas recomendaria para nunca colocar sem pesquisar jurisprudência, se é aquele que é o entendimento. Tem que fazer um double check, assim, né? Que é algo que eu percebi mais quando estava começando, hoje já tem esse cuidado. E outra coisa, até já partindo mais para o encerramento aqui, falando dessa questão de iniciar na advocacia e precificar os serviços, né? Cada vez mais você vê que tempo é dinheiro, né? Isso é chover no molhado. Mas no começo mesmo, às vezes, se você não tem muita demanda, é importante tentar pegar aquela demanda para preencher o seu tempo, né? Exato. E aí nisso vai. Claro, é difícil sempre fechar essa métrica, né? Até porque você não pegar muito volume, e depois você já tem possibilidade de pegar serviços mais interessantes ali para o que você quer desenvolver sua carreira e não tem tempo, enfim. Mas tem que chegar no nível ótimo dessa métrica, mas é mais ou menos por aí, né? No começo você não tem muita demanda, na verdade o seu tempo, sua hora não tá tão cara, né, para você, né? Então, coloque isso em mente ali para precificar, e depois quando você vai crescendo, né, você já tem uma demanda constante, um fluxo, né? Aí você pode, e até pela experiência que você vai agregando, tá difícil, você tem 2 horas para parar no dia para fazer, você vai ter que compensar à noite, porque, enfim. Aí você já tem que pensar a hora num valor mais caro, né? Que vai compensar de você pegar e ajustar. Então é importante ter isso em mente, assim. Você vai crescendo, se você for conseguir construindo a sua carreira, estudando, se destacando, enfim, a tendência é que seus honorários, né, vão naturalmente crescer, né? E aí, pegando esse gancho aí, Nelson, eu sempre apliquei na minha advocacia oferta versus demanda. Então, eu tinha poucos clientes, eu conseguia pegar processos por um valor menor. Aí eu começava a ter muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, e aumentando o valor dos honorários, mesmo para novos clientes, porque é oferta versus demanda. O tempo é escasso. Até conversava esses dias com um colega advogado, esse que inclusive eu falei que eu vou ligar para ele me convidar para um churrasco. Ele falava, olha, tem uns escritórios, ele não atua na área ambiental, mas tem uns escritórios que prospectam tantos clientes por mês. Ele até deu o exemplo lá, esse escritório que ele deu exemplo, são 45 processos distribuídos por mês, 45. É um escritório lá com pouquíssimos advogados. 45. Ok. 45 processos pode ser um número até razoável que você distribui por mês, daquela matéria específica. E aí, só que aí 45 por mês. Em um ano,
são 500 processos. E aí, você, jovem advogado, você não pode se esquecer que é só fechar o contrato, receber os honorários, porque é isso que muitos Uhum. advogados, infelizmente, fazem. Fecha o contrato, recebem e esquecem que tem que resolver o problema do cliente. Se concentram apenas no dinheiro e não faça isso. E aí se esquecem que tem eh, réplica, tem audiência, tem acompanhamento de perícia, no caso do direito ambiental, vai ter recurso de apelação, porque geralmente, né, a regra no Brasil é o recurso de apelação. Eu nunca vi nenhum levantamento. Se você já conhece, comenta aí no vídeo. Ou Nelson, quantos processos têm recursos? Obviamente, no juizado especial deve ser bem menos, né? Mas no procedimento comum, eu acredito aí que cerca de 80, 90% dos processos têm recurso de apelação. Aí, por mais, vai ter contrarrazões, se você ganha um processo, você tem que fazer contrarrazões, tem sustentação oral muitas vezes, como o Nelson aqui gravou um estudo de caso de uma sustentação oral, tá aqui, foi o estudo de caso 44, como uma sustentação oral mudou o rumo do julgamento, ficou muito bom, parabéns, Nelson, e tem que estar preparado para isso. Então, essa questão de você achar só que tem que distribuir processos e prospectar clientes, não pense dessa forma, porque lá na frente você não vai nem dormir. Se você não tem uma estrutura adequada, como a gente tem aqui, por exemplo, no escritório, vários setores, cada advogado cuida de um grupo de estagiários e tem a sua equipe lá para solucionar aqueles problemas. Então, se você não tiver uma estrutura, você tem que tomar cuidado com esse número gigantesco de processos que você pretende distribuir. E é engraçado, Nelson, quando o jovem advogado ele se forma, ou até mesmo quando ele sai da faculdade, o que ele mais quer é número de processos vinculados à sua OAB. Ele quer abrir o sistema do tribunal e ver aquela lista enorme de processos. Eu corro disso, eu corro. Eu prefiro ter 10 clientes, Nelson, pagando bons honorários e que eu possa dar toda a atenção possível para aqueles clientes, do que 100 clientes que eu atenda meia boca. Então, por que isso? Esse atender meia boca é a advocacia de curto prazo. Você vai ser um advogado aí pouco reconhecido, sua carreira de repente vai fazer que nem o pico da insulina quando come carboidrato demais. Vai dar o pico e depois vai descer. Então, não, o ideal é manter a linha ali padrão. E temos mais algum já acabou a bateria no meu celular aí? Algum Não, já, tópico na nossa já, pauta? já vencemos aí, como diria Giovanni Franco, Deus abençoe o Pautora. Não é, como que é? É difícil, né? Mas tem muito espaço, né? É um mercado, o direito ambiental é um mercado que tem crescido cada vez mais, tanto a nível, imagino, de número de processos administrativos sancionadores, como a gente falou aqui, mas no contencioso, a demanda consultiva tem crescido muito, né? Questão de litigância climática, mudanças climáticas em geral, crédito de carbono, o ESG, né? O Environment Social Governance, a importância de sustentabilidade dentro de empresas para uma carreira jurídica, enfim. Tem muita coisa, é um mercado, sem dúvidas, crescente. Se você analisando de 10 em 10 anos, é bastante considerável o nível até de consciência da população de procurar um especialista, uma especialista nessa área, então a gente entende ser promissora. Tem todos os desafios, alguns a gente falou aqui, outros, e os principais é descobrindo mesmo, dando a cara a tapa, e é mais ou menos por aí, eu acredito. Surgiram os temas aí dos próximos podcasts, e esperamos vocês na próxima, né? O Giovanni, muito bem lembrado aí, o Giovanni vai começar a receber, como é que se chama, aquele benefício da Justiça do Trabalho, insalubridade. O Giovanni vai começar a receber insalubridade. Giovanni, em 25 dias, saiu de Floripa, foi para Sinop, que a gente tem escritório lá, você deve saber disso. De Sinop foi para, ele de Florianópolis foi para Cuiabá, não, Campo Grande atendeu um cliente, de Campo Grande foi para Sinop, de Sinop foi para São Paulo atender um cliente, de São Paulo voltou para Sinop, de Sinop foi atender um cliente em BH, de BH volta para Sinop, e a semana que vem, então, ele está de volta aqui em E ele deu uma Florianópolis. palestra em Goiânia. E hoje está dando uma palestra em Goiânia. Foi atender o cliente e já deu uma palestra em Goiânia. Então, eu acho que ele vai receber insalubridade pela quantidade de horas de voo que ele tem. Pode ser quase um comandante de aeronave.
E lembrando, né, você que aqui é um jovem advogado, pretende atuar na área ambiental, mais uma vez eu reforço, o advambiental.com.br, a gente vai deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. Tem muito conteúdo para você aprender, conteúdo prático, dizendo praticamente passo a passo como se resolve um monte de coisa. Tem ainda o ADV Labs, que você pode contar com ele, tem mais de 1000 modelos de petição lá dentro para você baixar. Modelos de petição que nós fazemos para os nossos casos concretos estão disponíveis lá para você também utilizar, e além de várias outras ferramentas do ADV Labs. Temos também a comunidade ambiental, que nós não falamos aqui, mas a inteligência artificial a gente sabe que está aí, vai, embora diga que não, ela vai substituir, de certa forma, muitos profissionais. Então, mas tem uma coisa que a inteligência artificial nunca vai conseguir substituir, Nelson, que é a necessidade de nós vivermos em comunidades, ter contato com outras pessoas. Então, você precisa ter, como o Nelson falou aqui, o network, essa convivência com outros profissionais, fazer parte de comunidades. Nós temos uma comunidade aqui onde os membros dessa comunidade se ajudam muito e em todos os sentidos, né, Nelson? Desde um conhece alguém para facilitar alguma questão, abrir um acesso, enfim, a gente tem isso e também casos que a gente debate lá, encontra soluções em conjunto para esses casos. Então, às vezes, algum colega da comunidade traz um caso, olha, estou com um processo assim, a gente senta no grupo, faz uma dinâmica de grupo, cada um indica uma solução e a gente encontra uma solução para aquele colega em conjunto. Isso é uma comunidade. Então, você também pode fazer parte de comunidades. Hoje nós temos aí no direito penal, eu conheço várias também. No direito ambiental, nós temos uma comunidade, que é a comunidade ambiental, o mesmo nome aqui do canal da comunidade ambiental. Então, e ainda não podemos, o Nelson falou aqui, temos o Direito Ambiental Experience, que vai chegar em 2025 na sua terceira edição. Nelson, grandes nomes que nós vamos revelar daqui uns dias no lançamento do evento com pré-inscrição ainda esse ano, certo? Então, se prepara porque o evento, Nelson, o ano que vem teremos uma experience incrível, em todos os sentidos aí. Então, muito aprendizado, muitos nomes de peso para o Direito Ambiental Experience 2025 e você não pode ficar fora desse evento. Tá certo? Nelson, suas alegações finais? Até a próxima, galera. Isso aí, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.